Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Professor Nelson Júnior e hoje nós vamos trabalhar com questões relacionadas a tipo de predicado. Então, vamos para a aula. Vamos trabalhar agora com a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: observe as passagens do texto. Aí nós temos duas orações. O macaco fugiu do circo agora mesmo e também nós temos e morreu de um ataque do coração. A pergunta faz a seguinte questão para a gente: que tipo de predicado nós temos e as informações que estão relacionadas ao verbo, os advérbios. Primeira coisa é encontrar o verbo. Qual é o verbo dessa oração? Fugiu. Fugiu é o nosso verbo, beleza? Na oração de baixo, qual é o verbo? Morreu. Se você perceber aqui, todos esses verbos são verbos de ação. Eu não posso dizer nessas duas orações o que o sujeito é. Eu não posso dizer que o macaco é o circo, ou como ele está o circo, e nem na segunda oração não posso dizer que ele morreu de um ataque do coração, ele é o ataque do coração, ou ele está o ataque do coração. Nessas duas orações aqui nós temos o que o sujeito fez, né? O que o sujeito fez. Um ele fugiu, o outro ele morreu. Então a gente tem aqui predicado verbal nas duas orações. Então vamos marcar aqui, vamos eliminar a letra A e vamos eliminar a letra B. Aqui nós temos duas informações do verbo. O macaco fugiu de onde? Né? Aqui nós temos o adjunto adverbial de lugar, que diz o local de onde ele fugiu. Vamos mudar de outra cor? Vamos colocar aqui, de laranjado. Vamos colocar de laranjado. Isso. Então, ele fugiu de onde? Do circo. E também qual foi a causa da morte? Ataque de coração. Tá? Então aqui nós temos a letra D, tá? A letra D é a resposta correta. Porque eu tenho eu tenho o predicado verbal, o que o sujeito fez, eu tenho o local de onde ele saiu e também qual foi a causa da morte. Vamos trabalhar agora com a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: em a outra pessoa é só um espelho, a expressão em destaque classifica-se sintaticamente como. Primeira coisa, sintaticamente é o termo com o sentido dentro da oração. Não vamos trabalhar de forma isolada, como é na análise morfológica, em que a é artigo, pessoa é substantivo e assim por diante. Um só espelho agora dentro da oração, qual a ideia que ele traz? Uma dica para você. Para saber qual é o tipo de predicado, primeira coisa que tem que saber é 3 perguntas. O que o sujeito fez, o que ele é e como ele está. Aqui a outra pessoa não faz nada, nós não temos nenhuma ação, mas sim uma característica dela. Então a gente tem aqui o verbo de ligação. Vamos colocar o verbo de ligação aqui, ó. O verbo de ligação, beleza? E aí, se eu tenho o verbo de ligação, eu vou ter uma característica do sujeito. O que o sujeito é? O sujeito é a outra pessoa. Então, o que o sujeito é? Um só espelho. Aqui eu tenho uma característica do sujeito. Mas na língua portuguesa eu não posso dizer característica do sujeito, e sim predicativo do sujeito, porque nós temos a característica aqui do meu sujeito. Tá? Então o que o sujeito é um só espelho. E na questão 3 diz o seguinte: o salário é muito bom para um cargo do nível médio. Com base nesse trecho, encontre a alternativa correta. Primeira coisa, precisa encontrar o verbo. Qual é o verbo dessa questão? A gente sabe aqui que é o verbo ser conjugado, é. E quem é o sujeito? O salário. Então aqui nós temos o sujeito, o verbo. Eu posso dizer o que o salário fez? Não. Mas o que o salário é. Então já temos aqui a noção de que nós teremos predicado nominal. Se é predicado nominal, a gente tem verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Você já elimina a letra B, porque não temos verbo de ligação, é verbo transitivo. Você elimina a letra C, que também diz que o verbo ser é verbo transitivo. Quando nós temos característica do sujeito, é verbo de ligação, sempre. Bom é predicativo do sujeito, vamos ver daqui a pouquinho, e o salário funciona como sujeito indeterminado. Primeira coisa, quando for sujeito indeterminado, o sujeito não aparece na oração. E a gente sabe quem é muito bom, aparece. Então a letra A está errada porque o sujeito aparece. Ele não é sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado não aparece na oração.
Então a gente já eliminaria as três dessa forma. Por quê? Predicado nominal, temos o verbo de ligação, não o verbo transitivo direto ou transitivo indireto. E quem é muito bom? O sujeito estaria aparecendo, sujeito simples. Então a alternativa correta é letra B, letra D. Bom é a característica, vamos até colocar de outra cor aqui. Bom é a característica do meu sujeito salário, beleza? Olha aí, que lindo, professor. Então aqui, galera, ó, o verbo de ligação está ligando o sujeito salário, a característica, então, letra D, beleza? A gente tem agora aqui a questão 4. A questão 4 diz o seguinte: observe o termo sublinhado e classifique-o conforme a sua função sintática. A gente já sabe que função sintática é a ideia que a palavra traz agora dentro da oração. E a oração é: a notícia pode parecer ruim, mas não necessariamente. Primeira coisa, sempre é encontrar o verbo. Qual é o verbo? Pode parecer. Vamos colocar aqui, ó. Pode parecer. Beleza. Vamos trabalhar com essa locução verbal aqui. Muito bem. Agora eu posso perguntar aqui: a notícia fez alguma coisa? Não, nós não temos um verbo de ação. Se nós não temos verbo de ação, a gente tem verbo de ligação. É a lógica. Então, se tem verbo de ligação, temos o predicado nominal. E se tiver predicado nominal, tem o verbo de ligação mais característica do meu sujeito. Aí está dizendo aqui, ó, ruim é o sujeito? Não, porque quem pode parecer ruim? A notícia. Vamos colocar aqui a notícia como o meu sujeito, tá? Vamos colocar aqui, ó, sujeito. Que lindo, professor! Olha aí, é o meu sujeito, beleza? Qual é a característica da notícia? Ruim. Então, ruim, galera, é o meu predicativo do sujeito, letra A, porque aqui eu tenho a característica do meu sujeito, beleza? Então, é muito fácil. Primeira coisa sempre é olhar o verbo. Olha o verbo que o verbo vai te ajudar a achar a resposta, tá bom? Vamos trabalhar agora com a questão 5. A questão 5 diz o seguinte: o caso de Bruno é, obviamente, uma aberração. O termo em destaque é classificado sintaticamente como? Primeira coisa sempre é o que, galera? Sempre é olhar o verbo. Então vamos olhar o verbo aqui. O verbo é. Quem é uma aberração? A gente tem o nosso sujeito aqui, ó. O caso de Bruno. Beleza. O caso de Bruno fez alguma coisa? Não. A gente não tem nenhuma ação aqui do caso de Bruno. Sim, o que nós temos aqui é uma característica do caso. Qual é a característica do caso? Uma aberração. Então, nós temos a característica do meu sujeito aqui, galera. Tem a característica do sujeito. Então, se eu tenho característica do sujeito, é predicativo do sujeito. Característica do sujeito é igual a predicativo do sujeito, tá bom? Não pode esquecer isso. Vamos para a questão 6. O predicado verbal está em. Primeira coisa sempre é encontrar o verbo. Vamos circular o verbo aqui? Na questão 6 o predicado verbal está em. Letra A. Lúcia está adoentada. O verbo é está. O empregado da loja foi atencioso. Foi. Põe a mão na consciência. Verbo pôr. D. Os atletas terminaram a prova. Exaustos. Muito bem, terminaram. Lembrando que a gente está procurando predicado verbal, tá? Predicado verbal. Vamos para a letra A. Lúcia fez alguma coisa? Não, ela está adoentada. Predicado nominal. O empregado da loja foi atencioso. Ele fez alguma coisa? Não, ele é atencioso, ele está atencioso. Vamos colocar assim. Então, na letra B, nós temos predicado nominal. Vamos para a letra D. Vamos pular aqui, vamos para a letra D. Os atletas terminaram a prova exaustos. Terminaram é uma ação? Beleza. O que eles fizeram? Terminaram a prova. Mas eu tenho aqui também uma característica aqui, ó. Olha a característica. Eu tenho uma característica dos atletas. Então, aqui, galera, eu não tenho somente predicado verbal, mas eu tenho também predicado nominal. Então, se eu tenho uma ação e uma característica na mesma oração, eu chamo de predicado verbo nominal.
tá? A letra C é a única que tem predicado verbal, somente predicado verbal, tá? Só a letra C eu tenho predicado verbal, somente. Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Vamos para a questão 7. A questão 7 diz o seguinte: nas orações, a classe média está menor e perderam seus empregos. O predicado, nós temos quais predicados? Nós temos quais predicados aqui? Primeira coisa sempre é achar o verbo. Qual é o verbo da primeira? Está. Show. Está menor. E da segunda, perderam. Beleza. Nós temos dois verbos. Eu posso dizer a classe média está como? Sim. Como ela está? Menor. Então aqui eu tenho característica do sujeito. Menor aqui. E eu posso dizer que alguém fez alguma coisa? Sim. Perdeu, predicado verbal. Aqui eu tenho uma ação, aqui eu tenho um verbo de ligação. Então eu tenho aqui, na primeira eu indico um estado, tá? Está menor. E na segunda, uma ação, letra B, tá? Olha aí, que lindo, professor. Show de bola! Na primeira eu tenho uma característica, um estado da classe média. E na segunda eu tenho uma ação, o que eles fizeram, eles perderam o emprego, beleza? Vamos trabalhar aqui com a questão 8. A questão 8 diz o seguinte: a palavra chato que aparece no segundo balão do quadrinho exerce qual função? A oração é essa aqui, galera, ó. Você é muito chato, fica querendo ganhar no grito. Então, chato tem qual função? Vamos colocar aqui um ponto de interrogação. Tem qual função? Simples. Qual é o verbo? É. Então vamos circular aqui o verbo. Vamos circular o verbo e a gente encontra. Quem é o sujeito? Ele. Ele faz alguma coisa? Não, mas ele é chato. Então aqui nós temos a característica do sujeito ele. Se eu tenho característica do sujeito ele, eu tenho o predicativo do sujeito. Letra A, galera. Letra A, porque eu tenho a característica do ele. Ele é chato, tá? Ele é chato, beleza? Muito bem? Porque é letra A, porque eu tenho a característica do sujeito ele. Agora aqui nós temos a número 9. A número 9 diz o seguinte: relacione as colunas e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Receava que eu me tornasse rancorosa. Aqui nós temos o que o sujeito fez? Não. Tornar-se receosa tem uma característica do sujeito. Tem a característica do sujeito. Predicado nominal. Aqui nós temos o número 1. Qual é a característica do eu? Rancorosa. Rancorosa, beleza? Rancorosa é a característica do sujeito. As irmãs saíram da missa assustadas. Saíram é um verbo de ação, beleza? Saíram. Temos alguma característica das irmãs? Sim, assustadas. Então aqui eu tenho predicado. Na verdade ali é o número 2, né, galera? Ali é o número 2, ó. Ali é o número 2. Pronto, corrigido. E aqui eu tenho a característica das irmãs. Elas fizeram alguma coisa e também se eu perguntar o que as irmãs são ou como elas estão, eu também tenho resposta. Então, por ter uma ação e uma característica, eu tenho predicado, verbo, nominal. Então, 3 aqui, vamos colocar o 3. Pronto. Da janela da igreja, os padres assistiram à cena. Eu não tenho nenhuma característica dos padres, o que eles são ou como eles estão, mas sim o que eles fizeram. Então, aqui eu tenho predicado verbal. Vamos colocar número 1 aqui, ó. Porque nós temos a ação do sujeito padres, que é a letra. Qual que é a letra? Onde que nós temos o 2, nós temos o 3 e 1. Então, letra, vamos colocar aqui de cor preta. Letra D, tá, galera? Letra D é a resposta correta, porque eu tenho, na primeira, a característica do sujeito. A segunda, eu tenho uma ação do sujeito, mais uma característica dela. E na letra, e na próxima, na número 3 aqui, eu tenho somente uma ação do sujeito. E só, tá bom? Por fim, nós temos a questão 10, que diz o seguinte: quanto ao predicado, coloque 1 para verbal, 2 para nominal e 3 para verbo nominal. E em seguida, assinale a alternativa. Vamos lá, vamos trabalhar junto aqui. Primeira coisa sempre é olhar o verbo.
Os pássaros entoavam canções aos demais animais. O verbo é entoavam, cantavam. Entoar é a mesma coisa que cantar. Então o sujeito pratica uma ação de cantar, de entoar. Nós temos aqui uma ação, predicado verbal. Nós não temos nenhuma característica dos pássaros aqui. Eu só tenho a ação, por isso que é verbal, tá? Na próxima, em casa a mulher ficava quieta. Aqui eu tenho uma característica do sujeito, quieta. Professor, ainda não sei se ficava indica uma ação ou se é uma característica, porque ela pode ficar em algum lugar. Beleza, você deixa aqui um ponto de interrogação. Vamos deixar um ponto. Era para ser um ponto de interrogação. Vamos para a próxima. A gente já sabe que a 2 está errada, né? Vamos eliminar a 2. Eu acho o português fácil. Aqui eu tenho o sujeito. Aqui eu tenho o verbo achar. Eu acho. Nós temos aqui uma ação do sujeito que o sujeito fez. Ele acha. Ele acha quem? Português. E eu também tenho uma característica aqui, ó. Característica do português. Se eu tenho uma ação e uma característica no predicado, ele é predicado verbo nominal. Então vamos colocar aqui o número 3. Isso. Nós temos aqui número 3. Então a gente tem aqui, já elimina a letra B. E aqui nós temos a seguinte oração. Ficamos abatidos. Ficamos abatidos. Então nós temos aqui quem ficou? Nós. Ficamos como? Abatidos. Nós temos aqui, galera, nós temos a característica do meu sujeito. Abatidos. Tá? Aqui eu não tenho nenhuma ação. Eu estou abatido. Eu sou abatido, vamos dizer assim. Abatido. Tá? Cansado. Triste. Então aqui a gente tem característica do meu sujeito. O que resta pra gente, então, é a letra C. Tá? Em casa a mulher ficava quieta. Aqui nós não temos nenhuma ação, mas sim uma característica dela. Ficava é um verbo de ligação que liga o sujeito à característica. Beleza? Espero ter ajudado você a entender um pouquinho como funciona o tipo de predicado. Não deixe de curtir esse vídeo, de deixar assim, professor, deixei o meu like, já comenta, compartilhe com seus amigos. Qualquer dúvida, deixe um comentário, a gente vai conversando. Muito obrigado pela sua participação. Valeu, falou, tchau!